Aqui, a gente está batendo um papo aqui com o seu Pascoal. Nossa, é história viva da cerâmica aí, né? Uma trajetória muito longa aí nesse trabalho de produção de massas. É fantástico, fantástico. Eu estou muito feliz em poder ouvir um pouquinho da história do seu Pascoal. É, tive esse privilégio, essa honra de conhecer ele nas oportunidades que a gente se encontrou, então está sendo muito gratificante ouvir um pouquinho. A gente foi rapidamente, acabou essa hora aí que a gente estava batendo papo, então estou voltando aqui para a segunda parte aqui do bate-papo. Eu vou chamar ele aqui de novo e vamos fazer perguntas aí para o seu Pascoal, aproveitar que ele está aqui tranquilo. O pessoal está acompanhando aqui em peso. Ô, seu Pascoal, voltamos. Pronto, Pronto, estamos aqui. pode Nossa, começar a pergunta. o pessoal tá voltando aqui, o pessoal tá adorando o bate-papo aqui. Tem gente que já queimou até a panqueca lá em casa, lá só de ouvir o senhor aqui contando as histórias. A gente falou de um monte de coisa, a gente não falou quase de massa, né, seu Pascoal? Eu sei que as argilas, né, o desenvolvimento, tecnologia muda bastante, né, seu Pascoal? Hoje, como é que está hoje para desenvolver as argilas? É mais difícil, mais fácil? Como é que é o processo técnico aí das argilas? O problema é, hoje, sabe, eu não posso desenvolver uma massa com uma argila qualquer. Tem que ser uma Sim, argila de uma jazida que tenha toda a parte legal em ordem, perfeito. para eu poder ter garantia de que vai ter aquela matéria-prima para eu fazer a massa pelo menos uns anos. Né? Eu vou Sim, botar uns detalhes. Por exemplo, fala aí. a primeira terracota nossa era uma argila de Sorocaba, da margem do rio Sorocaba. Uma argila muito bacana, muito ótima. E aquilo era uma argila que, junto com essa argila, tinha um porto de areia. E aquilo era na margem do rio Sorocaba. Numa, numa das cheias, né, o rio Sorocaba entrou dentro da jazida. Entrou dentro e inundou aquilo tudo, assim, aquele puta buracão que era a jazida e o porto de areia, aquilo encheu tudo d'água. E aí os caras não tiveram dúvida. Meteram uma porrada de bomba jogando toda aquela água para o rio Sorocaba. Adivinha o que aconteceu? A CETESB chegou Nossa, e fechou a jazida. Fechou a jazida. Que embargaram o negócio e parou. Então, de um dia para o outro, assim, eu fiquei sem material. Sabe, aquilo foi uma briga, porque quando você está esperando, você vai se preparando. Lá, lá, lá. E foi sim. uma briga. E eu na corrida lá, eu consegui, com uma cerâmica que tinha lá perto, que fazia telha, eu consegui que eles me vendessem as telhas quebradas, assim, antes de queimar e tal, para eu usar aquilo. E durante uns meses eu consegui fazer Abastecer. funcionar. Mas essa massa nova, para você ter uma ideia, levou praticamente um ano para ficar pronta. Porque isso foi uma série para você começar, argila desde Tambaú, toda essa região, que você foi estudando, foi visitando a jazida, foi vendo como é que era o funcionamento, como é que era a homogeneidade da jazida toda, e em função disso você montou essa massa que nós estamos botando agora no mercado, que eu Isso espero que todo aí. mundo goste. Todo mundo Não, gosta, não. mas Mas é complicado. esse processo, né, que o pessoal desconhece, porque assim, né, o senhor hoje atende os artistas, cerâmica, coisa assim, mas em termos de quantidade, a produção é bem grande.
atende o Brasil inteiro aí, tem bastante massa. E para manter, né, o padrão de produção de uma escala tão grande é bem difícil, né? Porque o senhor tem várias linhas de massas, de argilas, aí tem que trazer de locais diferentes. É um processo bem complexo, né? É, é, sabe, mas nada impede de desenvolver uma outra argila com uma outra característica, é, tudo vai depender assim do mercado. De repente você sente assim que o cara viu uma peça na China assim e tal, pô, e aquela massa com uma pintinha amarela. Porra, onde é que eu tenho material no Brasil que tem pintinha amarela? Não, a minha vantagem é que eu conheço, vamos dizer assim, razoavelmente, essa Pois é, geologia né? toda do Brasil de ter andado. Então você sabe, olha, tal lugar tem uma argila assim. Agora, você chega lá, hoje já aquilo é uma puta plantação de ano e o cara não quer nem ouvir falar de você fazer um buraco lá, porra. Entende? Então são essas coisas, a Sim. situação. Por exemplo, as argilas todas que você tinha aqui, as da Lavra Santo Amaro aqui no Alto Tietê, são argilas que acabaram. Acabaram por quê? Porque o valor da terra hoje não compensa você abrir um buraco. Para você tampar esse buraco e vender a terra é muito mais caro que o valor da argila que você tira lá dentro. Então, Entendi. esses problemas todos que você tem que encaixar. Ô, seu Pascoal, uma dúvida aqui do pessoal também, coisa assim. Eu sei que tem muita gente que insiste, vocês estão no processo aí, a dificuldade da porcelana aqui no Brasil, né, seu Pascoal? Por que, né? A gente já falou sobre esse assunto com Pimenta, o pessoal já está por dentro, assim, que o Brasil não tem a mesma condição de extração de material que tem na China, que tem, né? O tipo de material a gente não tem, mas eu sei que a Pascoal Massa já vem há um tempo já trabalhando no desenvolvimento de uma porcelana, como outras pessoas. Qual que é essa dificuldade aqui? Só para o pessoal entender. Eu sou aquele cara que apoio a produção e o uso de massa nacional e abolir essas massas brancas, porque eu acho isso aí não é a cara da cerâmica, mas existe mercado para porcelana. Então, fala um pouquinho sobre a porcelana aí, seu Pascoal. Antes disso, deixa eu fazer um parênteses. Olha, Fala aí. no fim, vamos sortear 2 livros autografados do Sério, seu pessoal. Pascoal? Pronto. Olha só, gente. Mas o negócio é o seguinte, sabe, porcelana, o mercado da porcelana é muito pequeno. Muito pequeno. Quando eu comecei a mexer com isso, você tinha o grande mercado, que eram as que decoravam porcelana. Não sei se você lembra, o mercado Sim. olha, aqui era um mercado, e a Pascoal, tentou entrosar os artistas de cerâmica com as mulheres que pintavam porcelana para fazer coisas especiais. Você só pinta, mas olha, você imagina uma peça, o cara faz, não deu certo, não deu certo. Esse olha, é complicado. Mas qual é o grande drama do negócio? Para você fazer uma porcelana para fundição, o Brasil Isso. Tranquilo. não tem problema nenhum. Tanto não tem problema nenhum que você vê Sim. Pedreira, aquela região toda lá. Você pode não ter uma porcelana absolutamente branquinha, mas com um pouco de boa vontade de trabalho, funciona perfeitamente. O drama é a porcelana plástica. Exatamente. Uma das primeiras massas que eu lancei, uma das primeiras foi porcelana. E naquele tempo, quando eu comecei, eu usava um caulim. O drama maior da porcelana é o caulim. Sim. Argilas plásticas você acha, quartzo não tem problema, feldspato menos ainda.
Argilas plásticas, o Brasil não é rico em função, principalmente, do nosso clima e da parte de alteração. As nossas argilas acabam sendo assim, levemente beges, não são brancas. Mas mesmo isso você consegue. Mas quando você bota o caulim, os caulins, por exemplo, os caulins de pegmatito aqui da região de São Paulo, eles são caulins grosseiros. Caulins grosseiros, a plasticidade é sempre baixa. Aí você precisa partir para uns caulins sedimentares. Onde é que nós temos caulim sedimentar no Brasil? Você tem na Bahia, você tem no norte, né, no Pará, naquela região toda, e você tem na região de Manaus, que não se explora até hoje, mas as maiores reservas de caulins que você tem no Brasil hoje, de caulim branco, está naquela região de Manaus. Aquilo é um negócio impressionante. Trabalhei lá 2 anos, olha, o que tem de caulim lá dá para o resto do mundo. Né? Então, nós começamos a mudar as coisas aqui e a usar o caulim da Bahia. O caulim da Bahia é complicadíssimo, complicadíssimo, porque os caras que fazem caulim na Bahia é para usar na Bahia e para mandar para cá é complicado, e um dia o cara lava direito. Pois tem os da Paraíba. Os caulins da Paraíba são brancos de natureza, mas são muito mal lavados, né? Completamente mal lavados, e com umas impurezas muito chatas, né? Tem uns minerais de ferro, tantalita, columbita, negócios, que é complicadíssimo. Então, a última coisa que nós começamos a mexer foi com os caulins do Pará. A porcelana nossa hoje é com caulim do Pará. Mas caulim do Pará é também um negócio complicado, porque durante muito tempo o caulim do Pará não vinha para São Paulo. Ele era exportado porque ele é usado principalmente na cobertura do papel, não no enchimento, na cobertura. Isso é um caulim valioso, caro e que você exporta o que você tem. Mas quem comprou aquele negócio todo resolveu entrar no mercado de cerâmica de São Paulo e começou a trazer esse caulim e nós começamos a isso. Mas ainda faltava um pouco de plasticidade no negócio. Isso, meu filho, que era o grande drama do negócio. Existem uns compostos orgânicos, né, que você usa para fazer maquiagem, esse troço todo que você bota e a coisa fica plástica. Primeiro, são caríssimos. Segundo, os caras só vendem. Você precisa de 2 quilos, mas o cara vende então bem pouquinho, né? Tem essa. Então, e aí, nós, por intermédio desse pessoal, da Iveris, eles trouxeram uma argila francesa que eu particularmente acho que não é uma argila, que não é um folheiro, um troço assim, mas que dá uma puta plasticidade. Então nós começamos a acrescentar isso na nossa porcelana. Por isso que ela ficou menos ruim. Mas não é das melhores coisas. Não é. Você tem uma porcelana de Limoges, uma coisa, é completamente diferente. Por quê? Certo. Você tem, É o que o seu Pascal estava falando, né? Que no processo de fundição, né, gente, é bem mais simples. Aí quando a gente precisa da plasticidade, que é a grande questão da nossa dificuldade aqui no Brasil, de produzir uma porcelana que atenda o pessoal da modelagem, né? Acho que é a grande dificuldade. O pessoal está perguntando aqui. O pessoal está perguntando, seu Pascoal, sobre cerâmica para utilitário, argila para utilitário, né? Eu acho que, assim, hoje a gente está com essa questão das faixas de queima e de temperatura. Tem muita gente queimando em temperaturas mais baixas, aí de 16, 1240 graus, né?
Aí o pessoal perguntou o que o senhor indica para essa, da linha da Pascoal, o que o senhor indica de massa para esse pessoal que trabalha nessa linha aí mais baixa para utilitário? Olha, gosto particular. Eu acho, por exemplo, a tabaco uma argila ótima para isso. Eu tenho mais uso também. Tabaco eu acho ótima pela cor dela, pelo negócio todo. Mas a Shiro, Para dependendo. alta, Para mim, Shiro tem que ir a 1.300. Para você ter 100% de. 140 só porcelana. 1.240 é, a porcelana na nossa fecha e a tabaco. As duas pode usar. E agora essa terracota, né? isso. Estou experimentando lá, vamos ver como é que vai ser o resultado agora. Vou pôr no forno. Só para o pessoal que está perguntando aqui, só para explicar, gente, é que assim, a gente está falando de. O pessoal está perguntando a alta temperatura, alguns colocou aí, é porque, igual o seu Pascoal falou, a Shiro, né, ela é indicada para quem queima mais alta temperatura, quem está aí na faixa dos 1.300 graus aí, que é trabalhar com ela. Agora, quem trabalha com cone 6 aí, 1.240. A melhor seria mesmo a tabaco, e eu tenho usado a creme também, com bastante assim, resultado. A Marfim também tem fechado bem. Olha, a Marfim fecha muito melhor. Fecha Sim. melhor. E é plástica. A Marfim é bastante plástica. Sim. Aguenta bem o desaforo. E você sabe, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que a tendência é baixar a temperatura. Eu também acho. Eu também acho. Também Isso. acho. Porque o custo, né, e a dificuldade hoje dentro de uma grande cidade está ficando cada vez mais evidente o uso de fornos elétricos que nessa faixa de temperatura de 1.220, 1.240 graus, eu acho que a maioria dos ceramistas hoje está indo para essa linha, né? Tá? Eu acho que vou dizer, adaptar essas massas para isso é fácil, fácil. Sem grandes fácil. É fácil. Isso aí, seu Pascoal. Isso aí que a gente quer ouvir, porque eu sou fã do Cone 6 aí. Então nós estamos doidos por umas argilas aí. Eu, assim, particularmente, posso dizer que assim, a tabaco é sensacional porque fecha bem, só que muitas vezes o cliente não quer uma argila com pinta, né? Aí você quer uma que feche bem e não tem esse problema, mas é fantástico. Deixa eu ver aqui, tinha uma pergunta. Também pode ser feita sem pinta. Mas quando de vez em quando sai sem pinta, os caras ficam loucos. Todo mundo quer as pintas. Certeza. Certeza. O pessoal tá falando aqui, o senhor tem, ou o senhor pensa aí, eu não sei, a produção de argila ou de massa para fogo direto? O senhor já estudou sobre esse assunto? Estão perguntando aqui, ó. Olha, filho, fogo direto é um negócio que está na nossa linha desde que existe a Pascoal. O drama é o seguinte, deixa eu contar o drama do fogo direto. Fala aí. Só existem dois jeitos de você ter isso. Dois. Ou a argila é extremamente porosa, que é o caso das argilas das paneleiras. Sim. Certo? Então é uma argila vagabunda, porosa beça, que você impermeabiliza ela com a comida que você põe dentro. Então é um negócio que assim que do ponto de vista assim de sanitário não é uma coisa boa. Exatamente. Ou então você tem que ter uma massa que não tenha dilatação. E massa que não tem dilatação são só as massas de lítio. Então, nós temos umas experiências de umas massas, que isso não vai ser para esse ano, mas umas massas de lítio para você, daquelas que você bota no maçarico e tira, bota na pedra de gelo e ela dá risada. Né? Mas isso são essas panelas que os caras lá de Santa Catarina têm. Como é que chama aqui? Você lembra? Tem
a Ceraflame, acho que se não me engano, que é uma fábrica de Santa Catarina que faz umas porcelanas de lítio preta fininha, que aquilo vai direto ao fogo porque não tem dilatação. E outra Entendi. coisa muito importante, é o formato. Panela para ir direto ao fogo não pode ser assim. Não pode. Ela tem que ter uma concordância do fundo com a parede. Porque quando ela é assim, ela aquece só aqui embaixo, não aquece a parede, ela racha aqui na beiradinha. Em vez se ela vai subindo Olha pela só, parede e você tem menos chance de rachar embaixo. entendi. O Caio falou pro senhor não prometer nada não, viu? Né? O Caio falou pro senhor não prometer nada não. Esse ano, em função da pandemia, não vai ter. Tá Mas certo, tá certo. a massa bacana nossa vai ser uma direto ao fogo. Ó, que legal, que legal. Porque assim, tem muita gente que tem essa vontade de trabalhar com esse tipo de linha de produto, né? E assim, a gente sabe dessas questões, dessas dificuldades. A gente já, para quem estuda um pouco sobre argila, sobre massa, sabe desses probleminhas que a gente tem que é o aquecimento dessas massas, né? Tem que ser muito porosa e aí a porosidade já não casa com a questão de uso diário para alimento, essas coisas, então tem tudo isso. Isso é a grande questão aí que a gente precisa trabalhar bastante em cima disso. Gente, só lembrando, seu Pascoal está colocando aí à disposição 2 livros autografados aí. O pessoal estava perguntando lá antes, chama O Nosso Livro de Cerâmica, né? Seu Pascoal, o senhor tem algum aí para mostrar para a gente, não? Tem um livro de Tem? cerâmica aí? Eu acho já. Aqui assistência técnica. Tá certo aí. O negócio é o seguinte, é Assistente de palco aí não tá. para vocês ficarem ligados Deu uma cortada, calma aí. em Calma aí, relação, gente. Voltou. em relação Desculpa, seu Pascoal. Seu Pascoal, cortou. O senhor estava falando para a gente ficar ligado nas redes sociais nossas, que nós vamos ter umas promoções até aqui, ó. Acho que umas promoções em relação à terracota. Que legal, gente. Fique esperto aí, então, ó, nas redes sociais da Pascoal Massas, acho que do Caio também, vai ter promoções aí na Terracota. A Terracota eu vi que o senhor anunciou hoje já, né? O lançamento tem lá umas plaquinhas já com as cores de queima. Olha o livro aí. Esse é o nosso livro de cerâmica. Então, quem ficar até o finalzinho aí, a gente vai sortear. A segunda edição já. O pessoal perguntando aqui, massa branca para Cone 6 e 7 também. Vocês estão algum planejamento aí, alguma coisa para tirar alguma coisa assim nessa linha? Olha, a que se encaixa bem nisso é a porcelana. Branca. Sim. Agora, todas essas, sabe, depende do mercado. Se o mercado tem, uma vez teve uma cerâmica dessas de baixa temperatura, grande daqui de São Paulo, que o cara me chamou e disse assim, Pascoal, você tem que desenvolver uma massa para 1.200 graus, porque não aguento mais queimar 1.300, eu quero 1.200, quero 1.200. Olha, foi 6 meses de trabalho para chegar na massa para 1.200 graus. Cheguei na massa. O cara não conseguiu acertar os esmaltes. Não usou a massa. Trabalhei, e o cara, a parte dele, que era pegar os esmaltes dele de 1.300 e trazer para 1.200, ele não conseguiu, morreu tudo. Então, Tá certo. se você sente assim que o mercado começa todo a ficar nessa temperatura,
Há umas modificações, umas adaptações nas nossas massas, você traz elas para essa temperatura, porque é Perfeito, pouco, é pouco, não é grande coisa. perfeito. Você tem uma massa de 1240 para você fazer ela para 1000, já você tem que mudar uma boa parte da estrutura. Mas de Sim. 1240 para 1200, você com uma ajeitadinha do negócio, você consegue chegar que ela fica perfeita sem mudar as características dela. A gente estava conversando, discutindo há outro tempo atrás aí sobre essa questão, né? É porque existe tem que ter a demanda do mercado, né? Igual o seu Pascoal falou, porque a produção é em grande quantidade, né? Não dá para, muitas vezes, atender. Eu sei que o seu Pascoal tem essa abertura, mas não dá para atender um pequeno grupo só para poder, tipo, ou um ceramista só para produzir uma massa específica, porque tem que ter uma demanda. E tem uma outra coisa também que é a questão da escola e da instrução de uso dessa massa, né? Porque quando você está trabalhando com uma massa dessa, quando o senhor tem. Vamos citar um exemplo, a Shiro, por exemplo. Quando o senhor está com a Shiro no mercado, o senhor vende ela para o Brasil inteiro, uma faixa de gente trabalhando aí em várias temperaturas, não vai acontecer problemas estruturais lá dentro do forno durante esse processo de queima, porque ela suporta bem a temperatura. Né? Então a gente não tem esse problema. Até fiz uma postagem essa semana aí. Mas vamos supor que seu Pascoal agora desenvolva uma massa que a faixa limite dela é 1250 graus. Porventura, se um ceramista que queima lá 1300 colocar uma massa dessa no forno, né, seu Pascoal, a problemática é muito grande. E ultrapassou essa, a gente vai ter também os problemas que ela começa a dar problemas de bolha, de empenação, essas coisas. Então precisa ter essa ciência, né? Eu acho que a virtude do. Eu sempre falo, a Pascoal sempre produziu uma massa que ela é mais genérica para atender um público em geral, né? Num... Porque você imagina na minha fábrica, eu faço um lote de tabaco para 1240, depois eu faço um lote de tabaco para 1200. Eu preciso ter um puta de um cuidado para não ir parar uma dessas de 1200 no cara de 1240. E você sabe como é que é peão. O cara pegou no monte aqui, você acha que ele vai ler? Não, não vai. E aí, sabe, você está aqui, eu pego o carro, vou lá e troco. Mas você imagina um cara de Mato Grosso, um cara de Rio Grande do Sul. Não, vou te Certo. contar um desses casos que acontece na vida da gente, né? Eu uso o chamote, só o chamote da Corimbaba. É o chamote mais caro que tem no mercado, mas é garantido. E aí, com época assim de baixar os custos e tal, comecei a experimentar uns outros chamotes, apareceu um chamote lá bacana e tal, pô, fiz uma experiência, o negócio deu certo, comprei o chamote, massa assim, tinha entrado o pedido de uma mulher da Ilha Bela, daquelas complicadas, né? Ela comprava de tonelada, para ter custo de frete, uma tonelada de creme com chamote. Mandei para Ilha Bela e tal, pá, fui para lá. Passou uma semana, eu chego na fábrica, o meu encarregado falou assim, ó, oh, aquela massa com aquele chamote novo está dando problema, vem ver a massa. Aquilo estava uma pedra, uma pedra. Assim. Nossa. Que é isso? Liguei correndo para a mulher lá, né? Se ela tivesse. Você imagina se ela usasse aquilo e desse uns pepinos. A mulher não tinha usado. Disse, então não mexe, que eu vou trocar essa massa toda. Tive que fazer outra massa, botar na perua, mandar lá trocar a massa da mulher. Então, é difícil você Sim, fazer umas coisas assim. Bota um pouquinho disso. Não, não bota não. Precisa primeiro tá testar e certo, precisa que você tá vai. certo. Uma pessoa perguntou aqui, o que acontece se eu queimar uma massa de alta temperatura embaixo? Na verdade, né, seu Pascoal, como a gente vinha falando aqui, o que acontece é que ela não se interiza, não fecha, ela vai ter problemas de porosidade, né? Exatamente, exatamente. A resistência, a porosidade, tudo é mais baixo. Essa Exatamente. mesma.
as relações com os esmaltes vão ser todas diferentes, né? Exatamente. Estão perguntando aqui, o Caio já falou um pouquinho a respeito, mas eu não sei se o senhor, nesse passar de tempo aí, o senhor já tem alguma informação sobre o Contaf desse ano? O senhor já tem alguma informação? Não... Nós, nós, nós estamos com umas ideias malucas, que ainda está só em ideias, né? De fazer alguma coisa, porque nós achamos que tem que ser feito alguma coisa, de fazer alguma coisa aqui em São Paulo, muito mais simples, mas principalmente para ter a parte da feira, sabe? Para você ter equipamentos, essas coisas todas e tal. Mas estamos começando a pensar no negócio. Mas isso é uma daquelas coisas assim que não vai ter Contaf esse ano. Mas talvez um outro evento para fazer o lugar dele. Legal. O pessoal está dando ideia aqui, para o senhor fazer alguma coisa virtual aí para o pessoal também, para o Brasil inteiro acompanhar. Olha, isso é de estudar aí, né? Isso é porque virtual é meio complicado. Para você fazer uma coisa assim para o Brasil inteiro e que os caras do Brasil inteiro possam interagir com você, uma coisa é fazer uma coisa e você transmitir para o Brasil inteiro. Outra é você interagir. Sim. Então, essa parte, nós precisamos achar alguém que tem know-how disso que nós não temos. Tá certo. É que, na verdade, assim, né, a gente foi, né, fomos pegos de surpresa por tudo isso, né, tudo mudou o panorama de tudo que estava acontecendo aqui no Brasil, né, o planejamento, como eu já tinha conversado com o Caio, vocês estavam planejando em fazer em Foz do Iguaçu esse ano, né, o Contaf, e como aconteceu, a gente nessa questão. E como o seu Pascoal falou, quando você está há anos produzindo um evento que acontece presencial, com toda uma estrutura que vocês já estão acostumados a chamar os artistas, coisas assim, aí de repente ter que mudar para um foco que seja virtual, não tem a dimensão, gente, para planejar isso em termos técnicos de equipamento, transmissão, onde vai armazenar, isso tudo eu entendo que é bem, bem complexo mesmo, mas a gente sabe que caminha aí para, quem sabe a gente consiga resolver aí, só o Pascoal pense em alguma coisa aí, porque eu sei que sim, muita gente deixa para esse período de Contaf, principalmente porque tem reunido lá todas as lojas de material, né, as pessoas vão lá comprar, muitos lojistas e o pessoal que trabalha nos produtos produzem coisas para esse período, né, para poder lançar também. Então, isso é interessante de ter, sim, um local, né, que a gente possa se encontrar lá para poder comprar, se tudo estiver funcionando normal. Isso é interessante, sim. Mas se tem alguma coisa aqui. Vamos ver aqui. Não. O pessoal está agradecendo. Estão falando que precisa de live diária com o senhor Pascoal. Senhor Pascoal, você tem que fazer live. Temperatura, estão perguntando aqui sobre argilas pretas, né? O senhor tem linha de argila preta também, né, senhor Pascoal? Tem, né? Tem argila preta de alta e de baixa, né? Porque são completamente diferentes. Sim. A argila preta de baixa, você consegue o preto usando manganês. E a de alta são usando corantes cerâmicos. Por isso que ela é muito mais cara. Que temperatura o senhor aconselha para biscoito? A pessoa perguntou da massa marfim no biscoito. 900 no mínimo. No mínimo 900. 950. Legal.
Gente, eu sei que assim, tem muito papo aqui, a gente pode. O seu Pascoal tem tantas histórias aí para contar, mas também não quero. Ele tá lá na sua tranquilidade lá. Eu falei pro Caio, cara, eu vou tentar ser em 1 hora Vou aí. guardar alguma coisa para outros lives, né? Isso aí, isso aí. O pessoal tá perguntando, o Caio já respondeu se pode visitar a fábrica, daí o Caio já respondeu, não pode porque é muito sujo. Mas o seu Pascoal pode incentivar aí o pessoal, o Caio mesmo, depois eu mostrar para o pessoal o processo, porque é tão bonito ver o processo de fabricação das massas também, né? Aqueles equipamentos, né? O filtro prensa, como é que é as etapas, é bonito de se ver fabricando também. Qual a Mas temperatura mais baixa para sua porcelana? Perguntou aqui. olha, de 800 graus em diante. Só que a 800 graus ela vai estar mais porosa do que faiança. Entendi. E a resistência mecânica é baixa. Entendi. O que o seu Pascoal está falando, gente, só para vocês entenderem, é isso, que, na verdade, se você quer chegar próximo do ponto de sinterização da massa, né, seu Pascoal, a porcelana é quantos graus o ponto dela para sinterização? A 1240. Então você tem que chegar 1240. 1200, ela começa da última fechada. Entendi. O que ele está explicando para vocês é assim, depende do trabalho que vocês vão fazer. Se você está na linha de utilitário e você não quer que tenha porosidade, porque isso vai interferir no resultado do seu material e a porosidade também, por não ter fechado, vai deixar ela frágil, então você tem que queimar ela próximo do ponto de sinterização, que é por volta de 1240 graus. Mas ela pode ser queimada de 800 até 1240 graus, vai depender. Só que se você queimar muito baixo, ela vai ficar tão porosa quanto uma faiança. E aí você vai ter, se você for fazer um utilitário, você vai ter esse problema, né, de absorção. Deixa eu ver aqui. E olha, e a última fase, por exemplo, dos 1000 aos 1200 é onde a porcelana vai dar a encolhida toda. Isso. Deixa eu ver aqui. O pessoal está mandando aqui, não estou conseguindo acompanhar. Seu Pascoal, aqui em nosso ateliê estamos queimando o biscoito a 980, mas a queima de esmalte também é 980. Será que dá para fazer uma argila que as pintas da tabaco apareçam nessa temperatura? Até dá, até dá. Só que aí você precisa ter um Mercado. Não, quer dizer, sabe, vira e mexe eu faço umas massas especiais. Mas se eu faço essa massa, o que eu produzir, você precisa comprar. Aí, ó. Então é isso. Samanta, a ideia é essa. Produção, né? A produção tem que ser... Tem no mínimo 250 quilos. No mínimo 250 quilos. Porque se você for pensar, né, a tabaco, o material... Hoje o senhor mudou do material que dava as pintas na tabaco, né? O senhor trabalhava com material e hoje está trabalhando com outro, né? Não, o mesmo material. Não. Mesmo material? Mesmo material e... O drama... O drama é o seguinte, é o problema de material. O que dá as pintas, o que a gente consegue essa Manganês, tu cortou aqui. o que dá as pintas e a cor é manganês. Tá? Ligou? Não. Voltou? Tá travando. Calma aí, seu Pascoal. Caio falou que o senhor não prometeu nada. Voltou aqui, vamos lá. O senhor estava falando que das pintas é o manganês. Manganês é um material, o grande uso de manganês é na agricultura. É para fazer defensivo agrícola, essas coisas todas.
é para fazer produtos químicos. Então, a moagem que é feita desse material, a moagem Isso. do material é feita para esse pessoal, não para mim. Eu tenho que encaixar no meio disso um negócio para eu poder usar. E é isso que, de vez em quando, chega uma partida que a granulometria não é exatamente aquilo que eu quero. É isso. É isso mesmo, é isso mesmo. Quando eu fui aí, eu estava conversando com o Carlos, ele estava me explicando exatamente isso, que vocês tiveram um problema para conseguir o manganês na granulometria certa para poder fazer as tintas, né? Fornecimento. Gente, vocês pensam assim, né? Vocês estão falando aqui de São Pascoal, a gente pensa assim, nossa, é a produção de massa para atender o Brasil inteiro aí. Mas ainda, né, a nível de comprar insumos, né, seu Pascoal, é muito pequeno, né? Não dá para conseguir junto às indústrias que forneçam algo específico. Isso é um drama para todo mundo nessa parte da cerâmica, né? Exatamente, exatamente. A cerâmica artística, o seu Pascoal está nessa linha produzindo aí. A gente trabalha muito em virtude das grandes produções de cerâmica do Brasil, né? Que são as cerâmicas industriais de piso, né? De porcelanato, que fornecem insumo para essa coisa, porque a gente não tem esse nível ainda de abastecimento. Mas quem sabe, né? A cerâmica vai crescer na cerâmica artística. Olha, gente, é isso. Já cresceu bastante. Sim, não, mudou muito. Dos anos que eu estive para cá em São Paulo, desde aqui de 2004, a cerâmica artística tem crescido bastante, mudou bastante. Ainda tem muita gente fazendo, procurando aulas. Fantástico. Quando eu comecei, você tinha muita massa vermelha. Você tinha assalos e tal, que vendia para o pessoal que fazia vaso, fazia essas coisas todas. E ainda hoje você tem no interior um monte de fábrica de vaso que gasta um monte desse material. Mas é aquilo, é aquela. A qualidade do material é completamente diferente daquelas que vocês precisam. É legal. Gente, quem quer participar do sorteio, vai dando um oi aí, porque eu vou sortear aqui os 2 livros, aqui vão ser 2 pessoas diferentes, vou sortear nos comentários. Então vai colocando o comentário aí, vai marcando aí da onde vocês estão aí, tipo cidade, coisa assim que eu quero saber da onde vocês estão conectados. Hoje 150 pessoas aí junto aí ouvindo a live hoje. E eu vou sortear. Enquanto eu não sorteio, eu vou falar umas coisas aqui sobre... O seu Pascoal acabou de falar que tá tendo o lançamento dessa argila nova, né? A terracota, né? A terracota nova aí que ele está desenvolvendo. Eu já trabalhei com ela no torno, deliciosamente. O torno foi sensacional. Como as massas do Pascoal sempre, para torno, sempre foi muito boas, né? Plasticidade, sustentação. E eu só não tive a oportunidade ainda de queimar ela no meu forno, porque nesse período a gente está sem aula, né, seu Pascoal? Acho que aí diminui a quantidade de gente a quantidade de forno que eu faço lá no ateliê. Então, mas eu vou queimar em breve, aí eu posto para vocês. Mas seu Pascoal, a Arte Brasil, para quem não viu, a Arte Brasil postou, acho que a Pascoal Massa hoje, né? Terracota hoje, eu acabei de ver, antes de entrar aqui eu vi. Então entra lá para vocês dar uma olhada na cor dela, que ficou muito bonita. Até 1250 graus, se eu não me engano, lá. De queima lá. Tá no 1240, 1240. Tá no Instagram nosso. E no Tá. Isso. Fiquem ligados também nas redes sociais do seu Pascoal. O seu Pascoal já está com uma promoção, né? Não é, seu Pascoal, nesse período agora de... Até o dia 15, né? Até o dia 15, nós estamos vendendo tudo na faixa da tabela dos 500, acima dos 500 quilos. Certo. O seu Pascoal tem a tabela, para quem nunca comprou lá, tem a tabela até 100 quilos, depois de 100 a 200, assim sucessivamente, até 1 tonelada, né?
Até 200, de 200 a 500, de 500 a 1 tonelada e acima de 1 tonelada. Isso. Isso são faixas de preço. Faz. Eu estou vendendo na faixa de 510 a 1 tonelada. Perfeito. E isso, para quem não conhece, isso aí tem faixas de preço diferente. Então, nesse período de quarentena aí, até dia 15, ele está trabalhando com a faixa de 250 quilos, que tem uma diferença de preço muito boa aí nas argilas. Então, quem está pensando em investir também tem essa opção. 30% de diferença. 30% de desconto, gente. 30%. Aproximadamente. Isso, ótimo, ótimo. E a Pascoal despacha para o Brasil inteiro, né? Brasil inteiro, ótimo. O pessoal já está aqui, ó. Estou esperando aqui, enrolando enquanto todo mundo comenta aqui, mas ó, tem gente, nossa senhora. O Caio falou uma coisa que é importante, gente. O livro é só para o território nacional, tá? Gente de Paraty, vamos ver aqui, o que mais? São José dos Campos, São Cristóvão, Rio Grande do Sul, ó, o Brasil inteiro aí acompanhando a live, que bacana. É isso aí, ó, dei tempo para todo mundo postar aí. Seu Pascoal, se o senhor quiser fazer alguma colocação, fique à vontade. Agradecer a tua disposição de fazer essa live e nós continuamos aqui à vontade. A Pascoal está sempre à disposição dos artistas para resolver os problemas, trocar ideias. O que a gente souber, a gente transmite. O que não souber, nós vamos procurar um jeito de aprender para transmitir também. Tá certo, tá certo. Gente, eu já vi o Caio, a primeira vez que eu fiz a live aqui no Instagram, logo depois do dia seguinte, o Caio mandou uma mensagem: você não quer conversar com meu pai? Eu falei: cara, seria um sonho conversar com o seu Pascoal aqui. Aí entrou naquela questão, né? Mas a gente conseguiu, foi sensacional, seu Pascoal. Agradeço muito aí o senhor ter cedido esse tempo aí, passado um pouquinho do conhecimento, da experiência do senhor nesse mundo aí da cerâmica. E nós temos que transmitir para os outros. Tá certo, tá certo. E o senhor tem feito isso com maestria. Eu acho que tudo que o senhor vem fazendo em prol da cerâmica, aí nós só temos que agradecer. A gente tem que reconhecer que a cerâmica artística não seria a mesma sem o empenho do seu Pascoal em tudo que ele vem fazendo. Por isso, assim, não é demagogia, eu sou fã de carteirinha do senhor sempre, porque se não fosse o senhor, não teríamos Contaf, não teríamos a produção da vacina. Então, a gente é grato, eu pelo menos sou muito grato a isso, e não tem palavras para dizer igual o Caio. Eu falei assim, eu vou guardar de recordação isso aqui para sempre para mim, porque foi uma honra ter conversado com o senhor por aqui, gente, quem ganhar o livro vai estar muito feliz aí, autografado. Eu quero o meu autografado depois também, que eu ainda não tenho. Tá bom? Sem problema. Obrigado. É isso aí, gente. Vou sortear o livro aqui, tá? Para quem comentou aí, vão ser 2 livros, né, seu Pascoal? Posso sortear 2, né? 2. 2 livros. E para quem não tem o livro, entra em contato lá com o pessoal da Pascoal Massos, ou então na Arte Brasil tem um livro lá para vender. Vamos lá, ó. Eu vou rodar isso aqui, nem sei para... Vamos pegar um nome aqui, ó. Hidrante ponto vermelho. Nossa, hidrante ponto vermelho. Está aí ainda. Colocou aqui o comentário que eu li dele: será que chega aos 82 anos nessa garra de produção? Parabéns a vocês. Nossa, Pascoal. O comentário que essa pessoa colocou aqui. Então, o primeiro ganhador é isso aqui: hidrante ponto vermelho. Se tiver aqui, dá um oi aqui para mim. Eu dei um print aqui na tela. Se nós estiver aqui na live ainda. Foi o primeiro ganhador. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Vai levar o livro. Já colocou um coraçãozinho aqui. E o outro sorteado, vamos lá. Deixa eu rodar aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Pronto. Ivo Ferreira. Ivo.Ferreira. Oi, você está aqui? Ele colocou como comentário aqui EBA. Foi o comentário que eu escolhi dele. Para vocês acharem onde eu fui lá em cima.
Então, Ivo Ferreira é o outro. Opa, subiu aqui, deixa eu pegar aqui. Pronto. Gente, é isso. O Ivo, e depois eu entro em contato, eles conversam com a gente em inbox aí para a gente poder selecionar o livro e pegar os endereços. Aí, Ivo, obrigado. E seu Pascoal, muito obrigado. Fique com Deus, descanse aí, tome muito cuidado com tudo, fique em casa, de castigo, como o senhor falou, porque a gente precisa do senhor aí, viu? Pode deixar. Obrigado a vocês todos. Eu agradeço. Obrigado, Theo. Sei que você está aí ajudando a gente. Obrigadão aí. Fica com Deus. E até a próxima aí. Se Deus quiser, a gente vai se falando. Muito obrigado, seu Pascoal. Até mais. Até mais. Gente, nossa, queria agradecer a todo mundo aí que entrou, participou da live. Seu Pascoal, sensacional. Vou guardar aqui de recordação sempre essa live. Falar para vocês que depois vai estar no YouTube também, tá? E parabéns aos ganhadores aí. Vou entrar em contato com eles. Se tiver alguma coisa, depois a gente conversa em box, tá, gente? Para quem ganhou. Queria convidar vocês para a live de amanhã também. Não deixe, porque a gente vai ter uma live muito boa amanhã e também no sábado. Então, convido vocês para vir assistir essa live também, conversar comigo aqui nesse horário. Depois eu vou anunciando as lives aí conforme for acontecendo, tá bom? Gente, brigadão, de coração. Fiquei muito feliz hoje aí com o seu Pascoal, a gente poder ter conversado aqui, passar esse momento um pouquinho junto aqui, tá bom? Gente, obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. E do Brasil inteiro. Tchau, gente. Obrigadão. Fica com Deus.